Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias dessa sexta-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Hoje, véspera de jogo, né? Amanhã, 4 horas da tarde, o Vasco encara a equipe do Criciúma no estádio de São Januário e o Vasco pode ter até 5 mudanças no seu time titular, se a gente for comparar em relação ao time que entrou em campo contra o Fluminense. O Vasco com muitas novidades para esse jogo de amanhã. E nesse tira casaco, bota casaco, Payet deve ter chance sim de começar o jogo amanhã e pode começar até no time titular. A gente vai ver aqui a provável escalação do Vasco da Gama. Falaremos nesse vídeo também sobre patrocinador Master e sobre Pedro Martins, né, que será aí o novo diretor de futebol do Vasco da Gama. Hoje o Paulo André, que é dirigente do Cruzeiro, trabalhava com o Pedro Martins lá no Cruzeiro, falou sobre a saída do dirigente para o Vasco da Gama. Tudo isso a gente confere depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Vou começar falando aqui da Mais Ágil. A Mais Ágil é parceira do canal Machão da Gama e aqui na descrição desse vídeo tem um link que você clica e é direcionado ao WhatsApp deles. Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS e a Mais Ágil adianta o saque do seu FGTS para você, beleza? Mais Ágil, parceira do canal Machão da Gama, o link está aqui na descrição desse vídeo. Bom, meus queridos, vamos começar esse vídeo aqui falando sobre Copa do Brasil, né? O Vasco, na próxima quarta-feira, vai encarar a equipe do Fortaleza no primeiro jogo da terceira fase, né? O jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Fortaleza que ontem goleou o Boca Juniors, né? 4-2 jogando lá no Castelão. Tem um passo importante lá na Copa Sul-Americana. Fortaleza vivendo aí um bom momento, né? Tava num momento conturbado, mas agora parece que a coisa se ajeitou e vai enfrentar o Vasco aí num bom momento, né? A partida será no dia 1º de maio, né? Fortaleza e Vasco. E já está definida também a arbitragem. Quem vai apitar esse jogo é o Matheus Candansan, de São Paulo. Confesso que eu nunca escutei falar nesse árbitro, né? A primeira vez que eu ouço o nome do Matheus Candansan, de São Paulo. Ele será o árbitro da partida entre Fortaleza e Vasco, válida ali pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Vamos torcer para que ele faça, né, uma boa arbitragem, principalmente que não prejudique o Vasco da Gama. Agora, a gente vai falar sobre Pedro Martins, né, que será o novo diretor executivo de futebol do Vasco da Gama. O profissional estava no Cruzeiro, participou de todo o processo ali da SAF do Cruzeiro, né, da reformulação da SAF do Cruzeiro. Ele montou o time do Cruzeiro que foi campeão da Série B em 2022. O Vasco disputou essa Série B, passou um sufoco danado, né? O Cruzeiro acabou subindo ali com muita tranquilidade, campeão por antecipação naquela situação. E agora o profissional deixa o Cruzeiro para acertar com o Vasco da Gama. Inclusive, as informações que a gente tem é que a 777 analisou exatamente isso, né? Que com muito menos dinheiro, o Pedro Martins conseguiu fazer o Cruzeiro ser competitivo, né? Na mesma faixa que o Vasco vem competindo. O Pedro Martins gastou 200 milhões a menos do que o Vasco gastou e o Cruzeiro teve um desempenho melhor do que o Vasco, tanto na Série B de 2022 como no Campeonato Brasileiro de 2023. Isso foi determinante para o Vasco escolher o Pedro Martins. E o Paulo André, dirigente do Cruzeiro, falou hoje sobre a saída de Pedro Martins e disse que ele vai receber um bom salário, né, no Vasco da Gama. Abre aspas aqui para o que disse o Paulo André. Brinquei com ele hoje. Ele foi receber salário de atacante no Vasco. Para a carreira dele, no aspecto pessoal, isso faz diferença. Por isso, ele tomou a decisão. O Pedro nos comunicou há 3 dias, mais ou menos, que tinha aberto uma conversa com o Vasco e que nos daria uma posição definitiva na quarta-feira. Então, fecha aspas para o Paulo André, confirmando realmente a saída, né, do profissional do Cruzeiro, dizendo que ele vai receber um bom salário aí no Vasco da Gama. E agora falta apenas o Vasco realmente
anunciar de forma oficial o Pedro Martins, mas já está tudo acertado. Ele será o novo diretor executivo de futebol do Vasco da Gama. Bom, vamos falar agora aqui sobre patrocinador master, né? O Vasco que está a temporada inteira sem patrocinador. A Pixbet foi a patrocinadora do Vasco na temporada passada. O Vasco rompeu no início do ano com a Pixbet e está ali desde do início da temporada sem patrocinador. Está negociando, mas até o momento o Vasco não fechou nenhum acordo. Lembrando que o Vasco está sem diretor comercial também. Quem está tocando as conversas é o CEO da SAF, né, o Lúcio Barbosa. E bom, a gente deve ter novidade em breve em relação a isso, né? Uma fonte ligada à SAF do Vasco diz que o patrocinador master está muito bem encaminhado. Abre aspas para o que disse essa fonte, né? Fique tranquilo que vai sair em breve esse patrocínio e vai ser bem legal. Fecha aspas. Essa foi a resposta que uma fonte de dentro da Vasco da Gama SAF deu ao jornalista Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos. Então a gente em breve deve ter alguma novidade também em relação a patrocinador master. Tá demorando, né? Tá demorando, mais um mês aí e o Vasco sem o seu patrocinador master, né? Já vamos para a terceira rodada de Campeonato Brasileiro, quarta rodada, na verdade, de Campeonato Brasileiro, e o Vasco sem o seu patrocinador. Enfim, tudo no Vasco demora, né? Mas enfim, amanhã o Vasco enfrenta o Criciúma em São Januário e terá muitas mudanças no seu time titular. O Vasco pode ter até 5 mudanças, né, na sua equipe titular para enfrentar amanhã a equipe do Criciúma. A semana sem jogos fez o técnico Ramon Dias testar algumas mudanças ali no time e é provável que o Vasco enfrente o Criciúma amanhã, 4 da tarde, com pelo menos 4 novidades. A principal novidade deve ser o retorno de Dimitri Payet, que durante a semana a gente teve notícia, Payet vai para o jogo, depois não, Payet não vai para o jogo, Payet vai para o jogo, Payet não vai para o jogo. Parece que agora Payet vai para o jogo, já que ele participou bem aí do último treino, inclusive treinou como titular. Payet está fora desde o dia 2 de abril e o francês está se recuperando e se recuperou de uma lesão no joelho direito. Ele treinou com o elenco durante a semana e foi escalado no time titular. Ele ainda será avaliado, mas a tendência é que Dimitri Payet vá para o jogo contra o Criciúma. Quem também volta ao time é Medel, que perdeu os 2 últimos jogos por causa de uma viagem ao Chile, onde ele foi visitar sua mãe, que está passando por problemas de saúde. Medel vai voltar à zaga. No meio, o Hugo Moura, reforço que foi anunciado essa semana, mas que já estreou contra o Fluminense entrando no decorrer da partida, deve ganhar a sua primeira oportunidade no time titular. Por fim, Ryan também deve ganhar sua posição no time titular na vaga do atacante Rossi. Então vamos lá, ó. A entrada do Payet, a entrada do Medel, o Ryan começando como titular e também o Hugo Moura, né? 4 mudanças. A gente deve ter 4 mudanças nesse time titular do Vasco para o jogo de amanhã. A provável escalação do Vasco é essa que eu vou te falar agora. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, a zaga com Medel e Léo Pelé, Lucas Piton na esquerda, o meio Sforza, Hugo Moura e Payet, na frente Ryan, David e Verratti. Deve ser esse time do Vasco para enfrentar o Criciúma amanhã. Gostou da escalação? Deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva e amanhã eu volto com o nosso pré-jogo. Tamo junto, um abraço, saudações, até a próxima.